Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E eu trago para vocês hoje a resenha da Última Colônia de John Scalzi. Aqui no canal você encontra os outros dois livros dele, né, desse mesmo universo, resenhado, que é A Guerra do Velho e As Brigadas Fantasmas, e agora eu trago esse terceiro. Este universo dele, né, da Guerra do Velho, ele tem outras obras, mas que abordam outros personagens. Essas três primeiras obras, ela meio que encerram e fecham o arco dos personagens que a gente conhece lá, inicialmente na Guerra do Velho e depois nas Brigadas Fantasmas. Bom, John Scalzi é um escritor norte-americano que trabalha também muito próximo do cinema na questão da construção de roteiros. Então vocês vão perceber que o livro dele ele é bastante cinematográfico na perspectiva de tu conseguir imaginar os personagens e a cena. Talvez isso seja um pouco da própria trajetória dele. Bom, essa obra, né, dessa trilogia, ela se passa numa viagem de colonização interplanetária, né? É ficção científica as três obras, né? E nessa aqui a gente volta a ver o nosso personagem lá, o John Perry, né? E a Jane Saga, junto com a sua filha adotiva, a Zoe, né? Que vocês vão conhecer mais da história da Zoe e da Jane Saga ali no segundo livro, né? No primeiro livro é muito focado na história do John, e daí nós conhecemos a Jane no finalzinho do primeiro livro, né? E agora no segundo a gente percorre lá muito da história da Jane com a Zoe. Então a gente encontra esses personagens vivendo uma vida pacata numa colônia agrária. Porque nesse universo, né, a União Colonial, né, ela conseguiu sair da Terra e fundar novas colônias, e essas colônias então acabam sendo organizadas por ela, e ela tem uma força de defesa, né, que é a chamada Forças Coloniais de Defesa, FDC. E é muito difícil tu se aposentar na FDC, né, como a gente viu no primeiro livro, a maior parte das pessoas morrem. Mas o John e a Jane, eles conseguem se aposentar e vão morar numa colônia agrária. E eles estão ali meio que sendo pessoas que ajudam a orientar quando as pessoas têm dúvidas ou disputas ali, sabe? Ah, quem é o bode? O bode pulou a cerca, comeu minhas comidas e tal. Então eles meio que ajudam a orientar. Só que daí chega um general das Forças Coloniais de Defesa e propõe a eles que eles liderem uma nova colônia. Então eles ficam meio assim, pô, mas já tá com uma vida tranquila aqui, por que liderar, não sei o que. Mas naquela vontade eles meio que acabam aceitando esse processo. Mal sabiam eles tudo que estava por trás. Eu vou dar alguns spoilers, mas nada tão significativo para quando estiver lendo a obra. A escolha deles é muito ligada a vários fatores. Primeiro, porque a Jane Saga ela era das forças especiais, então ela tem todo um treinamento. E segundo, porque o próprio John ele já tinha uma experiência de comando e controle, além do mais importante, a Zoe, a filha dele, vocês vão descobrir lá no segundo livro, uma coisa que acontece com o pai dela, ela é venerada por uma outra raça de alienígenas, né, os Obions. Então ela mora com eles, mas ela tem dois guardiões Obions. E isso seria interessante para aquele general, porque isso poderia ajudar na proteção dessa nova colônia e outras coisas que vão suceder. Então eles, depois de tudo isso, aceitam, né? E daí eles descobrem que essa nova colônia vai ser construída por um pedaço de cada uma das outras grandes colônias. Como as outras colônias já disputavam e já queriam começar a fundar novas colônias, mas quem controlava todo esse processo é a União Colonial, ela que dizia quem podia ou não podia, quando seria colonizado, quem controlava as viagens espaciais, era ela. Então, ela decide fazer com um pedacinho de cada uma. Mas a gente vai ver porque isso tem até um simbolismo mais pra frente. E o John então vai controlar essas colônias. Quando eles estão para chegar nesse novo planeta, eles descobrem que não, eles foram para outro lugar. E eles não entendem, mas por que a gente está em outro lugar, em outro planeta? Daí chega então um soldado das forças especiais, né? E ele explica, olha, vocês estão nesse planeta porque surgiu uma coisa chamada conclave, que é uma união de todas as raças interplanetárias, né? Que é todas não, as várias delas, que meio que proíbe agora a nova colonização. Só pode colonizar quem fizer parte. Quem não fizer parte vai ser destruído. E daí eles mostram um vídeo curtinho mostrando o conclave chegando em uma colônia e destruindo depois que a colônia não aceita então se retirar. E daí eles falam, não, nós fizemos essa colônia escondida porque agora vocês vão colonizar ela e a gente não vai poder deixar o conclave descobrir. E eles começam a colonizar. E daí tem todos aqueles problemas, acho que é a parte mais interessante, porque nos outros livros a gente vê dos processos de colonização dos planetas, mas a gente não vê como ele é. E aqui a gente vê o dia a dia, a dificuldade de descobrir se a Terra é possível de plantar, a dificuldade de se lidar com a vida existente, né? Que eles descobrem que esse planeta tem uma vida inteligente, né? Eles começam a ter, também ter problemas com essa vida inteligente. Então nós temos todas as dificuldades do processo normal de colonização, que lembra muito aquilo lá, lembra da colonização ultramarina, né? Quando os europeus chegaram aqui e começaram a ter que colonizar, né? E se defrontar com as doenças locais, com as dificuldades do clima, né?
e também com os povos nativos, né? Então a gente vê tudo isso também nessa relação, até a própria relação, né, de alguns desses colonos quererem fazer um genocídio com os povos que ali estavam, né? E outros não, peraí, são povos inteligentes, a gente não pode fazer isso, né? Então também essa dicotomia, essa questão. Então a gente vê isso. E se não bastasse isso, a gente descobre que a União decidiu fazer esse planeta porque ela seria uma espécie de armadilha para o conclave. E eles conseguem, né? O conclave, então, chega no planeta e a União esperava que ele chegasse para preparar um ataque para destruir as armas desse conclave, para mostrar sua força e para começar a gerar disputas internas. Daí o conclave chega. Só que ao chegar, o Jon descobre que o conclave não é algo tão ruim assim. Que o conclave então está tentando construir uma coisa mais organizada, onde os planetas sejam povoados por uma diversidade, para que todos os povos, todas as raças, todas as etnias, melhor dizendo, né, possam existir, né? Então, só que daí o conclave ele descobre que não é ruim, mas esse processo a Terra aproveita e destrói 10% das armas do conclave, gerando brigas internas. E a gente começa a discutir se a União Colonial não é, talvez, o inimigo da história. Olha só uma parte muito interessante que o livro nos traz, na página 114. A União Colonial controla todas as viagens de nave no espaço humano. Todas as informações se concentram na União Colonial. Na União Colonial. Quando se controla a comunicação, pode-se ocultar qualquer coisa. Então a União Colonial, ela fazia censura, ela era meio ditadora, e a gente começa a perceber que as decisões dela, que ela diz tomar pelo bem da humanidade, talvez não sejam o melhor ou o melhor caminho acertado para a humanidade. E daí a gente vai percorrer toda essa história da relação entre a União Colonial e o Conclave e as soluções que o Jon, né, consegue fazer isso. Quem não quer agora spoiler, então eu recomendo que leia, uma obra muito interessante, porque agora a partir desse momento eu vou dar alguns spoilers da obra, tá? Bom, como é que é? O Jon percebe então isso e ele, através das informações dos Óbvios, através da informação de outras pessoas que começam a mostrar que o Neocolonial também não é tão santinha, ele começa então a criar mecanismos para poder ajudar então aquele general que ele percebeu como sendo mais ético, mais correto, a se manter no poder do conclave, né? Ele comunica uma tentativa de assassinato, que faz o general acreditar mais nele. Ele consegue então ajudar a derrotar o principal inimigo do general, que vai então atacar, né, o planeta novamente, e ele se prepara para resistir. E depois ele tem a melhor solução. Como a União Colonial não contava da existência do conclave, ou quando contava era para mostrar que era uma coisa ruim, ele prepara então uma nova organização. Ele junta todos aqueles grupos do conclave, cada um dá uma ou duas naves de tecnologia e alimentos, e ele vai para a Terra. E ele chega na Terra e ele mostra para a Terra que existem outras raças, outros alienígenas, né, outras etnias. Porque na Terra, por exemplo, ninguém sabia, porque a União Colonial não deixava a Terra saber o que acontecia lá fora. A Terra meio que existia a par disso. Ao saber disso, a Terra pode decidir se quer entrar para o conclave. Se a Terra entra para o conclave, pensa bem, o planeta mãe entra para o conclave e só a União Colonial com as suas colônias não entraria. Então ele força a essa disputa, né? Olha que jogada diplomática interessante. Bom, eu vou trazer a Terra para o conclave, então se a União Colonial não quer entrar, se a União Colonial acha que está fazendo certo, eu percebi aí talvez até uma certa crítica ao imperialismo norte-americano. Não sei se foi esse o intuito do autor, mas a mim me parece bastante detalhada essa perspectiva, né? A União Colonial me parece muito esse imperialismo norte-americano, né? E o Jon ali então nessa pegada de tentar superar e construir, sabe, um caminho mais belo e de convívio mais uniforme entre as raças, entre os diferentes alienígenas. Espero que tenham gostado. Eu super recomendo a leitura. Cada livro é fechado em si, mas eu acho que é interessante tu começar pela Guerra do Velho, depois as Brigadas Fantasmas e por último esse livro. É um livro pequeno, são 350 páginas, vocês vão ler muito rápido, é muito agradável. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Feito, pessoal?